Muito bem, agora sim, gravando. Boa noite a todos, pessoal. Então, aula de recuperação da avaliação 4, tá? Desculpa o atraso, tive um pequeno contratempo aí durante o dia, tá? Então, atrasamos aí meia hora o início dessa recuperação. Acredito que se der tudo certo, 1 hora a gente finaliza, tá? Muito bem, já vamos começar aqui. Deixa eu projetar aqui uma guia. Muito bem, vamos ver, aparecendo aí para vocês. Tá, então, deixa eu só ver, tem gente chegando agora aí. Entrada permitida, beleza. Muito bem, questão 1, tá, gente? Eu vou corrigir uma questão de cada modelo, tá? Eu não vou corrigir todas as questões porque tem uma quantidade absurda de questões. Eu vou corrigir uma de cada modelo e vou lançar no SIGA amanhã, né, um PDF de todas as questões corrigidas, tá? Então, vocês acompanham aqui o modelo como faz, e depois cada um pode acessar a sua prova lá no SIGA, lá nos questionários, pode olhar a sua prova, ver certinho a sua questão e conferir no PDF que eu vou mandar da correção de todas as questões amanhã, tá? Vai estar lá no SIGA todo o material. Deixa eu só... Tranquilo, gente? Muito bem, vamos lá. Questão aqui primeira, né? Olha o que diz lá, ó. Um carrinho é lançado sobre os trilhos de uma montanha russa, no ponto A, com uma velocidade inicial V0, conforme mostra a figura. As alturas H1, H2 e H3 valem respectivamente. Então, H1 aqui no ponto B, 16,2 metros, H2, 3,4 metros e H3, 12,8 metros. Para o carrinho atingir o ponto C, desprezando-se o atrito, vamos permitir a entrada aqui, o menor valor de V0 em metros por segundo deve ser igual a quanto? Usar a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qual deve ser a velocidade V0 de lançamento do carrinho no ponto A para que ele consiga chegar ao ponto C? Tá? Muito bem. Primeira coisa, gente, o carrinho, partindo de A, somente chegará ao ponto C se acontecer o quê? Se primeiro ele passar pelo ponto B. Não existe possibilidade do carrinho chegar em C sem antes passar pelo ponto B. Tá? Então, o que acontece? Nessa questão aqui, a gente precisa saber qual é a velocidade V0 mínima que o carrinho tem que ser lançada para ele chegar até o ponto B. Porque depois que ele chega ao ponto B, ele desce a rampa e como não tem atrito, certamente depois que ele passa pelo ponto B, ele vai chegar ao ponto C. Mas, se ele não passar por B, ele jamais chegará em C. Essa questão é básica e chave para resolver esse problema, tá? É muito comum que nesse exercício aqui os alunos façam o quê? Façam lá, processo de conservação de energia inicial é igual a energia final, energia inicial no ponto A é igual a energia final no ponto C. Aí calcula tudo e acha uma resposta, e a resposta não confere com o gabarito. Dá errada, por quê? Porque você considerou somente o carrinho chegando no ponto C, sem levar em consideração que ele precisa passar por B, que é de uma altura maior que C, tá? Então, este exercício aqui a gente vai resolver ele desta maneira que está posta aqui, ó. Tá, ó. Energia inicial será igual à energia final. Por que a energia inicial é igual à energia final? Porque há conservação de energia, né? Há conservação de energia aqui no sistema. Então, a energia no ponto A, que é o ponto inicial, tem que ser igual à energia no ponto B, porque é onde o carrinho precisa passar para poder chegar em C. Tá? Então, a energia no ponto A é a energia cinética, porque aqui ele está numa altura 0, mas tem uma velocidade inicial V0 que a gente não sabe qual é. Então, energia cinética no ponto A. Será igual a energia no ponto B. No ponto B, o carrinho pode chegar lá em cima com velocidade igual a 0. Né? Como se ele fosse abandonado do ponto B para descer e chegar em C. Então, aqui no ponto B, o carrinho vai ter apenas energia potencial gravitacional. Tá? Então, nós vamos ter lá, ó, energia cinética
massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, igual, no ponto C, energia potencial gravitacional, massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Uma coisa importante de se perceber, deixa eu pegar meu pincel aqui, é o seguinte. Vou atualizar aqui a entrada. Mais alguém. Aí vamos ter o quê? Bom, observem, gente, tá? Nesse caso aqui, a massa no ponto A é igual à massa no ponto C. Não precisamos da massa para calcular a velocidade de lançamento. Então, a gente simplifica a massa e a equação sobra só velocidade do ponto A ao quadrado, dividido por 2, é igual a gravidade vezes a altura. Agora, a gente pode substituir os dados, tá? Então, a gravidade é 10, o problema deu, 10. A altura no ponto B, o problema também deu. Aqui, ó, é 16,2, tá? Então, nós vamos ter lá, ó, 10 vezes 16,2 vai dar 162. Então, V ao quadrado dividido por 2 igual a 162. Esse 2 aqui, ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, nós vamos ter que a velocidade ao quadrado seria 162 vezes 2. Como a velocidade está elevada ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 62 vezes 2. 162 vezes 2 é 324. Então, eu tenho que extrair a raiz de 324. Eu posso fatorar lá em termos 2, né? 324 por 2 vai dar 162, por 2 vai dar 81, por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. E aí, junto aos pares, extraio a raiz disso. O resultado da raiz de 324 vai ser 18 metros por segundo. Tá? Se o carrinho for lançado com uma velocidade inferior a 18 metros por segundo, ele não chega até B. E se ele não chega até B, jamais ele chegará até C. Ele precisa passar por B. Ou chegar até B com velocidade igual a zero, para aí descer a rampa ganhando velocidade e chegando até C. Beleza? Muito bem. Questão 1. Tranquilo para todos? Ai, gente, esqueci. Ainda bem que a Luísa perguntou ali, ó. Né? Esqueci, já corrigi a primeira questão e esqueci. Vamos lá, vamos ao registro dos nomes, por ordem, tá? Por favor, alunos da turma primeiro A, tá? Então, deixa eu botar aqui no chat, primeiro A. Registra o nome aí, primeiro A. Começou pela Raíssa, valendo. É a pressa, né? Eu tô apressado e aí esqueci dos detalhes. Beleza, Arthur. Passou a Cassiane, Arthur, Luana. Tem mais alguém do primeiro A? Dou-lhe uma, primeiro A. Dou-lhe duas, primeiro A. Dou-lhe três, primeiro A. Pum, batido o martelo. Vamos lá. Primeiro B agora. Primeiro B, primeiro B. A chamada, primeiro B. Pessoal, primeiro B tá botando o nome. Muito bem. Chegamos na Laís. Mais alguém do primeiro B. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Batido o martelo, primeiro B fechou. Primeiro C. Vamos lá. Primeiro C. Tem pessoal queimando a largada aí, ó. Vamos lá, primeiro C. Yasmin, último nome registrado, primeiro C. Tem mais alguém? Vamos lá. Estamos em 74 alunos na sala. Tem nome pra caramba, hein? Vamos ver se não tem ninguém perdido aí. Alguém que... Às vezes acontece, né? O pessoal entra, mas não tá ali, né? Entra, deixa logado e desaparece. Então, fechamos no Rômulo, primeiro C. Rômulo, Simão, Valim. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Primeiro C, batido martelo. Vamos lá. Primeiro D agora, gente. Vamos lá. Primeiro D, chamada do primeiro D. Pessoal registrando o nome.
Primeiro D. E já tem gente saindo da reunião. Foi só botar o nome ali, já estão vazando. Eita. Opa, a Júlia perdida ali, primeiro B. Primeiro D, o último foi o Rafael. Analine, primeiro B, ó, tem mais gente perdida aí, ó. Opa, várias pessoas para chamar, para entrar. Primeiro D, fechou no Rafael. Primeiro D. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, fechado o primeiro D. Primeiro E, gente. Vamos lá. Primeiro E. Muito bem. Primeiro E. Estamos na Gabriele. Mais alguém? João Manu. Ó, agora vem o pessoal que está atrasado. Bota nome e turma aí, Lucas. Tá? Primeiro E, o último nome foi da Gabriele. Fechou o primeiro E também, gente? Ah, quem chegou depois aí, coloque nome e turma, então, agora, né? Por favor, aí, para a gente conferir depois o chat, eu poder lançar o controle aí para poder fazer a avaliação, tá? Muito bem. Diga, Gustavo. Levantou a mão. A Júlia do B disse que teve que sair, depois ela vai assistir a gravação. Tá bom. Tá bom. Ô, professor, uma opinião sobre a prova. Depois que terminasse termina, vamos supor, sábado às 16 horas, né? Depois daquilo podia liberar o resultado, né? A porcentagem de acerto. Podia. Na última eu liberei. No domingo. Tranquilo. Sábado finaliza. Se eu lembrar sábado, eu libero. Senão deixa pro domingo, sei lá. Mas no final de semana eu libero. Porque tem que registrar também. Tranquilo? Muito bem, gente. Vamos lá. Retomando agora, né? Que eu comecei as avessas. Eu já corrigi a questão número 1. Tá? Sobre a questão 1. Entenderam? Alguma dúvida sobre a questão 1? Conservação de energia naquele sistema ali? Montanha-russa. Saindo de A. Tendo que chegar em C, mas obrigatoriamente tendo que passar por B primeiro. Alguma dúvida, gente? No primeiro exercício? Manuela, sobre a prova, no final eu falo, né? Agora vamos à correção do que já passou, tá? No final eu falo sobre o que vem, tá? Posso ir para o próximo? Vou mudar aqui de slide. Marcela, registrar nome e turma, tá, Marcela? Diga, Luan. Por que não tem energia cinética? Deixa eu voltar aqui para mostrar aqui a tela, tá? Veja, se este carrinho chegar nesse ponto aqui, com velocidade igual a 0, e parar aqui, e ele for abandonado, tá? Ele não vai ficar parado ali, ele vai descer. Ele pode descer tanto para trás, mas ele também pode descer para frente. Então, quando um corpo é abandonado neste ponto aqui, ele pode voltar ou ele pode vir para frente. Certo? Parado ali ele não vai ficar. Tá? Então, quando ele chega aqui com velocidade igual a 0, ele só terá energia potencial gravitacional. E a partir daqui, com a energia potencial gravitacional acumulada, ao descer para frente ou para trás, ele vai ganhar velocidade.
chegando de volta ao ponto A ou chegando até o ponto C. Tá? Então, por que que ele precisa só chegar ao ponto B para depois chegar ao ponto C? Porque quando ele chega ao ponto B e para, por uma fração de tempo infinitamente pequena, como o movimento sai daqui e ele chega aqui, tá? Com uma velocidade igual a zero, a tendência é que ele dê continuidade no movimento por inércia, ele para ali uma fração de tempo infinitamente pequena e depois siga o seu movimento, descendo e ganhando velocidade para chegar a C. Por isso que não tem energia cinética no ponto B. Tá? Por isso que o problema diz o seguinte, ó, qual, né, o menor valor de V0? Qual deve ser o menor valor? Então, o menor valor é 18. Qualquer valor maior que 18, certamente ele chega em C. Se for um valor menor que 18, ele nem vai chegar a B, portanto, ele não chegará a C. Então, essa é a ideia. A menor velocidade para ele chegar no ponto B e ter a chance de descer a rampa e chegar a C é 18 metros por segundo. Ok? Pergunta da Alana. Né? Professor, e se perguntasse a velocidade de C? A velocidade no ponto C? Bom, a velocidade no ponto C, primeiro teria que calcular essa velocidade de partida igual a 18. Sabendo que a velocidade no ponto A é igual a 18, aí tu vai fazer energia inicial igual a energia final. Então, energia no ponto A igual a energia no ponto C agora, não mais no ponto B. A energia no ponto A é energia cinética, a energia no ponto C vai ser a energia potencial gravitacional mais energia cinética. Tá? Então, no ponto C, como ele tem altura, seria potencial gravitacional do ponto C mais velocidade, porque ele vai chegar aqui com uma velocidade. Tá? Aí abriria... Deixa eu resolver esse exercício. Né? Deixa eu propor esse exercício aí para vocês. Tá? Mostrar como é que faz esse caso aí, onde o corpo teria que chegar, por exemplo, em C. Tá? Então, vou pegar esse exemplo aqui. Ó. Este aqui. Pode ser. Ali, ó. O exercício, então, diz lá o seguinte, ó. Um carrinho é lançado sobre os trilhos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Sobre os trilhos de uma montanha-russa do ponto A com uma velocidade inicial V0, conforme mostra a figura. Tá? Sabendo que o carrinho parte de A com uma velocidade de 20 metros por segundo, desprezando o atrito, o valor da velocidade do carrinho ao passar pelo ponto C, nesse ponto aqui, deverá ser igual a quanto? Tá? Quem está entrando agora, botar nome e turma, tá? Tranquilo? Então, vamos para o segundo modelo do mesmo exercício. Tá? Então, nesse caso aí, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver da seguinte forma. Deixa eu copiar aqui. Este aqui. Tá? Então, ali, ó. O que nós vamos ter, gente, ó? A energia inicial, quando o carrinho parte de A, ele tem velocidade. Então, ele tem energia cinética, tá? Ele vai passar pelo ponto B, porque a velocidade com que ele sai de A é maior do que... Opa, acho que eu voltei aqui no exercício. Não, tá certo. Tá? Então, ele vai chegar certamente no ponto B, por quê? Porque ele parte de A com uma velocidade de 20 metros por segundo, e para chegar a B ele precisava no mínimo 18. Então, partindo de 20, certamente ele chega em B, sobra a velocidade e ele vai passar. Que velocidade ele vai chegar no C? Então, no ponto A ele vai ter energia cinética. No ponto C, como tem altura, ele tem energia potencial gravitacional mais a velocidade que ele chega em C, mais energia cinética. Tá? Então, nós vamos ter lá, ó, massa vezes a velocidade do ponto A ao quadrado dividido por 2, igual a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto C, mais a massa vezes a velocidade do ponto C elevado ao quadrado dividido por 2. Como a gente quer saber a velocidade do ponto C, essa é a nossa incógnita. A massa é igual em todos os termos, eu posso simplificar a massa.
Então, vai sobrar a velocidade do ponto A. A velocidade que ele sai de A é 20 metros por segundo. Então, 20 ao quadrado, dividido por 2. É igual a gravidade 10 vezes a altura do ponto C, que é 7,2. Tá? Mais a velocidade de C, a velocidade com que ele vai chegar no ponto C, que a gente não sabe, elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Bom, 20 ao quadrado vai dar 400. 400 dividido por 2 dá 200. 10 vezes 7,2 dá 72. Mais a velocidade de C elevado ao quadrado dividido por 2. Esse 72 aqui está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, 200 menos 72 dá 128. Né? 200 menos 72 dá 128. Esse 2 aqui, que está embaixo da velocidade ao quadrado, está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar 128 vezes 2. Igual a velocidade do ponto C elevado ao quadrado. Tá? 128 vezes 2 dá 256. Como a velocidade de C está elevada ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de 256. É igual à velocidade do ponto C. E a raiz de 256 é 16 metros por segundo. Então, o carrinho aqui vai passar pelo ponto C com uma velocidade de 16 metros por segundo, depois de já ter passado pelo ponto B. Tranquilo aqui esse modelo? É um complemento do anterior. Né? A Luana tinha pedido, era a Luana, né? Agora não lembro mais. Não, a Lana, não Luana, desculpa. A Lana tinha perguntado, né? Resolvido aqui, então, outro modelo. De nada, Alana. Agora sim, vamos para o próximo. Então, próxima questão. Temos aqui o seguinte exercício. Este aqui. Muito bem. Então, diz lá o seguinte, ó. Uma bolinha de massa 300 gramas é largada do repouso de uma altura H, acima de uma mola ideal de constante elástica 630 newtons por metro, que está fixada no piso. Ela colide com a mola, comprimindo-a por 20 centímetros. Calcule em metros a altura inicial H, né? Desprezar a resistência do ar e usar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, quais os dados que a gente tem no problema? Opa, deixa eu ver aqui que alguém pediu para entrar. Quem está entrando depois, gente, por favor, colocar nome e turma. Então, qual é a massa da bolinha? A bolinha tem uma massa de 300 gramas, vai equivaler a 0,3 quilogramas. Tá? A constante elástica da mola, o problema forneceu, é 630 newtons por metro. A compressão da mola é igual a 20 centímetros, né? E aí eu tenho que transformar para metro, dá 0,2 metros, tá? E aí, quer saber qual a altura H. Qual a altura H, então, da mola, né? Qual a altura H que a bolinha é lançada, tá? Muito bem. Vamos lá. Opa, só um pouquinho que agora eu mexi na figura aqui. Muito bem. Então, como é que a gente vai resolver esse exercício aí? Ele vai ficar da seguinte maneira. Tá? Eu vou ter lá, ó, energia inicial. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Opa, eita. Agora sim. Tá? A energia inicial será igual à energia final. Bom, a energia inicial é quando a bolinha está lá no alto de uma altura H em repouso, velocidade igual a zero. Então, se ela está com velocidade igual a zero, que tipo de energia ela tem aqui no alto? Apenas energia potencial gravitacional. Conforme ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade, e quando ela toca a mola,
e comprime a mola, ela transforma toda a energia potencial gravitacional em energia potencial elástica, tá? Então, toda energia potencial gravitacional vai se transformar em energia potencial elástica. Então, abre a equação de energia potencial gravitacional, né? Nós vamos ter lá, ó, massa vezes a gravidade vezes a altura, que a bolinha cai, igual, abre a equação de energia potencial elástica. Constante elástica da mola K, vezes x elevado ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, nós vamos ter lá, massa 0,3, né, são 300 gramas, tem que transformar para quilograma, 0,3, vezes a gravidade 10, vezes a altura h, que não sabemos, desconhecemos a altura h, é igual a constante K, 630, né, 630 newtons por metro, vezes quanta mola é comprimida. Quando a bolinha cai, ela comprime a mola 20 centímetros, tem que transformar para metro, vai dar 0,2 elevado ao quadrado, isso aqui dividido por 2, né? Tudo isso aqui dividido por 2. Bom, 0,3 vezes 10 vai dar 3. 0,2 elevado ao quadrado vai dar 0,04. 630 dividido por 2 vai dar 315. 315 vezes 0,04 vai dar 12,6. O 3 que está multiplicando o H vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 12,6 dividido por 3. Aí a altura H, então, o resultado dessa divisão, 12 por 3 dá 4, 6 por 3 dá 2. Então, a altura H, que a bolinha cai aqui, ó, corresponde a um valor de 4,2 metros. Esta bolinha cai de uma altura de 4,2 metros. Tá? Vocês têm lá na avaliação, tinha mais umas 4 modelos diferentes. 4 exercícios desse de mola, tá? Igual a esse aqui, mas com valores diferentes que davam uma resposta final diferente. Mas todos os exercícios deste modelo aqui de mola, desse modelo aqui que a bolinha cai verticalmente, todos os exercícios se resolvem exatamente da mesma forma. Energia inicial igual a energia final. Energia potencial gravitacional da bolinha lá na altura H igual a energia potencial elástica quando comprime a mola. Tá? Todos os 5 exercícios resolvem exatamente igual. E aí, claro que dependendo dos números de cada exercício, a resposta será diferente. Tá? Cada um dos 5 exercícios dessa mola vai ter uma resposta diferente aqui. Dúvida? Né? Dúvida aqui nessa questão da mola. Vou fazer todas, Douglas. Todas de cada modelo. Ó, professor, ali o 630, no caso, é dividido por 2 também. Tudo que dá pro... Sim, sim. Como o 630... igual para a direita é dividido por 2, então. Sim, porque olha só, como o 630 está multiplicando o número aqui de cima, se ele multiplicar primeiro o número aqui de cima, depois ele vai fazer o quê? Vai dividir por 2. Então, eu posso primeiro dividir ele por 2 para depois multiplicar pelo número aqui de cima. Nesse caso, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Tá? Como é uma multiplicação, não tem problema. Se fosse uma soma, uma subtração, aí não poderia ser de qualquer jeito, tá? Mas como é uma multiplicação, eu posso primeiro dividir, sim, o 630 por 2 e depois multiplicar o resultado 315 pelo termo que foi elevado ao quadrado, sem problema nenhum. Dúvidas aqui, gente, neste exercício dessa mola aqui? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ou posso passar para o seguinte? Os exercícios da reavaliação vão ser parecidos com a prova 4? Não vai fugir desses modelos, né? Princípio de conservação de energia. Energia inicial igual a energia final. Agora, se vai rolar outros modelos que utilizam a mesma base, isso pode acontecer, tá? Não necessariamente eu vou pegar esse exercício aqui e vou botar lá na reavaliação, tá, gente? O que é importante, por isso que eu estou corrigindo todos os modelos, para que vocês perceberem que os modelos, tem vários modelos diferentes, mas todos eles trabalham com a mesma ideia. Energia inicial é igual a energia final.
nos sistemas que são conservativos, tá? Nos sistemas que não são conservativos, uma parte da energia vai ser perdida. A gente vai ter também um exemplo aqui para resolver, tá? Eu não elaborei ainda a avaliação, Dominique, então não sei se vocês vão precisar enviar a foto dos cálculos ou não, tá? Tem que primeiro elaborar a avaliação de recuperação. Posso seguir para o próximo modelo, gente? Muito bem. Vamos lá. Próximo modelo, então, é um outro de mola, né? Tem aqui um outro modelinho aqui. Só dar um copia e cola aqui, só um segundinho. Pam, 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 para ficar certinho, beleza. Muito bem, vamos lá. Agora sim. Tá aí o exercício, tá? Então, o que nós temos ali, ó? Opa, desceu aqui. Um bloco de massa 0,6 kg é abandonado a partir do repouso. Então, a velocidade inicial dele é 0. No ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2,5 metros de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150 Nm por metro. Devido ao atrito existente na pista, 20% da energia é transformada em calor durante a descida. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a máxima compressão da mola em metros será quanto? Muito bem. Nesse exercício aqui, gente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É separar os dados do problema. Tá? Então, primeira coisa, dados do problema. Separa os dados. Tá? Então, a massa do corpo que vai descer, 0,6 kg. A velocidade com que ele parte do ponto A, 0. A altura H, 2,5 metros de altura. A constante elástica aqui da mola, 150 newtons por metro. A energia dissipada aqui na descida, 20% da energia foi dissipada. E o problema quer saber quanto vai ser a compressão X da mola. Tá? Quanto será a compressão X da mola? Então, basicamente, esse exercício, nós vamos ter o quê? Diferente dos outros exercícios que têm conservação de energia, nos exercícios com conservação de energia, a energia inicial é igual à energia final. Nesse exercício aqui, como tem energia dissipada, quanto é dissipada? 20% da energia dissipada. Significa que quanto de energia vai ser aproveitada? Se 20% é dissipado, é aproveitado apenas 80%. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Tá? 80% da energia inicial será igual à energia final. Tá? Por que só 80%, professor? Porque 20% da energia é perdida, sabe-se lá, assim, em calor, em ruído, em qualquer outra coisa. Tá? Então, só 80% da energia inicial será aproveitada para a energia final. 80% é 80 dividido por 100. E 80 dividido por 100 é 0,8. Então, 0,8 da energia inicial será igual à energia final. Mas quem é a energia inicial no ponto A? Como o bloco parte do repouso, velocidade igual a 0, no ponto A ele só tem energia potencial gravitacional. Então, 0,8 vezes a energia potencial gravitacional será igual à energia final aqui quando ele comprimir a mola. Portanto, energia potencial elástica. Tá? Energia potencial elástica. Então, nós vamos ter lá, 0,8 energia potencial gravitacional, mgh, igual a energia potencial elástica, kx ao quadrado dividido por 2. Agora que abrimos a equação, tanto da energia potencial gravitacional quanto da energia potencial elástica, vamos substituir os dados na equação. Qual o valor da massa do corpo que desce aqui? A rampa? 0,6 kg. Então, 0,8, que é 80% da energia aproveitada, vezes 0,6 a massa,
vezes a gravidade, 10, vezes a altura, 2,5, é igual a constante K, 150 newtons por metro, vezes o x, que é quanto a mola vai comprimir, que é o que o problema quer saber, x elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, nós vamos ter lá, ó, 0,8 vezes 0,6 vezes 10 vezes 2,5. Tá? Então, isso aqui, ó, 10 vezes 0,6 vai dar 6. 6 vezes 0,8 dá 4,8. 4,8 vezes 2,5 vai dar 12. 150 dividido por 2 dá 75. Então, 12 é igual a 75 vezes x ao quadrado. Este 75 aqui, que está multiplicando, passará para o outro lado, dividindo. Então, 12 dividido por 75 é igual a x ao quadrado. Tá? 12 dividido por 75 dá 0,16, é igual a x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, como o x está ao quadrado, eu vou ter que extrair a raiz quadrada de 0,16. E a raiz quadrada de 0,16 é a raiz quadrada de 16 dividido por 100. A raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 100 é 10. 4 dividido por 10 vai dar 0,4. Tá? Então, a raiz quadrada de 0,16 é 0,4 metros. Este é o valor de quanto a mola aqui embaixo será comprimida depois de 20% da energia ser perdida ao descer a rampa. Tá? Se não tivesse a perda de 20% de energia, a compressão da mola seria maior. Né? Talvez 0,45, talvez 0,50, não sei. Tá? Não sei, não calculei. Mas, como uma parcela de energia perdida, a compressão da mola é de 0,4 metros, o que equivale a 40 centímetros. Dúvidas nessa questão aqui da energia dissipada? Ô, professor, por que ali é 0,4 e lá é 0,40? É a mesma coisa. 0 à direita aqui não tem muito sentido, não faz diferença no caso. É só questão de algarismos significativos. Tá? O valor corresponde à mesma coisa. Ok? A Dominique pergunta aqui, prof, se a energia não fosse perdida 20%, seria 1, exatamente, seria 1. Né? Aí você teria aqui o 1, daí não aparece o 1, né? Porque 1 vezes EI é igual a EI. Então, você queria energia potencial gravitacional igual a energia potencial elástica. Quando não é perdida energia, é o princípio de conservação de energia. Então, a energia inicial é igual à energia final. Né? Ficaria só o termo mgh igual a kx² sobre 2. Ok? Muito bem. Alguma dúvida a mais nessa questão aqui, gente? Posso ir para a próxima? Muito bem. Então, já que a Raíssa respondeu, ela também. Ok, então vamos à seguinte. Tá? Vamos lá. Questão outra. Agora nós vamos para o modelo. Deixa eu só ampliar aqui. Opa, cliquei no botão errado. Só um pouquinho. Daqui a pouco eu fecho o que não devo, daí sim. Levei uma vida para conseguir fazer isso aqui. Tá. Muito bem. Copia aqui. Copy. Vamos ver. Tem que fazer uns mequetrefe aqui para conseguir dar certa coisa lá para vocês. Vocês vê tudo prontinho já, vocês não têm ideia do quanto o professor sofre para deixar tudo preparadinho, para chegar aqui só botar, né? Tudo pronto para vocês. Muito bem. Então, questão aqui da montanha-russa, né? Diz lá o seguinte, ó. No esquema a seguir, o carrinho da montanha-russa
passa pelo ponto A com velocidade de 72 km por hora. Então, ó, ele está no ponto A, a uma altura HA, uma velocidade de 72 km por hora. As alturas HA e HB valem, respectivamente, 9 metros em A, 19,2 metros em B. Desconsiderando toda e qualquer forma de atrito, a velocidade com que o carrinho atingirá o ponto B será aproximadamente, e aí tem as alternativas. Muito bem. Nessa questão aqui, a primeira coisa é o quê? É separar os dados. Tá? Então, o que nós temos aqui de dados? Temos o seguinte, tá? A altura no ponto A, 9 metros. A altura no ponto B, 19,2 metros. Velocidade aqui no ponto A, 72 km por hora. Mas a velocidade a gente tem que transformar para metros por segundo. Então, divide 72 por 3,6, que é uma constante, para transformar para metros por segundo. 72 dividido por 3,6 será igual a 20 metros por segundo. Ah, então, a velocidade no ponto A, 20 metros por segundo. Agora sim a gente pode resolver o exercício. Tá? E aí, resolvendo esse exercício aqui, ele vai ficar como? Ele vai ficar da seguinte forma. Então, ó, energia no ponto A será igual a energia no ponto B. Porque o problema diz que é para desprezar toda forma de atrito. Então, a energia inicial é igual à energia final. Então, a energia no ponto A é igual à energia no ponto B, certo? Muito bem, no ponto A tem altura e tem velocidade. Então, ele tem energia cinética em A, mais energia potencial gravitacional em A. E o problema sugere que ele vai chegar com alguma velocidade no ponto B. Então, se ele chega com velocidade no ponto B, ele vai ter energia cinética no ponto B, e como tem uma altura também, ele vai ter energia potencial gravitacional no ponto B. Tá? Então, vai ter as duas. Tá? Muito bem. Aí, abre a equação, né? Abre a equação da energia. Energia cinética no ponto A vai ser massa vezes a velocidade do ponto A ao quadrado, dividido por 2, mais a energia potencial gravitacional em A, massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A, igual a energia cinética no ponto B, massa vezes a velocidade do ponto B ao quadrado dividido por 2, mais energia potencial gravitacional em B, massa vezes a gravidade vezes a altura B. Tá? Como a massa vai ser a mesma, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, simplifica a massa. Massa simplifica. Simplifica todas as massas. Aí eu vou ter, então, velocidade do ponto A elevado ao quadrado. No ponto A, fiz a transformação aqui para metros por segundo, vai dar 20. Então, 20 ao quadrado, dividido por 2, mais gravidade 10, vezes a altura do ponto A, o problema forneceu, a altura do ponto A é 9, igual velocidade do ponto B, que é o que o problema quer que você calcule, que quer saber, não sabemos a velocidade do ponto B, então a velocidade de B elevado ao quadrado, tá? Dividido por 2. Mais gravidade 10 vezes a altura do ponto B, 19,2. Tá? Muito bem. Então, eu vou ter lá 20 ao quadrado vai dar 400. 400 dividido por 2 dá 200. 10 vezes 9 dá 90. Tá? 10 vezes 19,2 dá 192. 192 estaria somando do lado de cá, ele passa para o outro lado, subtraindo. Menos 192. Tá? Então, eu vou ter 200 mais 90 dá 290. 290 menos 192 vai dar 98. Tá? Isso tudo igual a velocidade de B ao quadrado dividido por 2. Esse 2 aqui que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Está aqui ele, ó, vezes 2. Então, 98 vezes 2 é igual à velocidade do ponto B elevado ao quadrado. Aí eu vou ter o quê? 98 vezes 2 dá 196. Como a velocidade de B está elevada ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de 196.
E aí, a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Então, ou seja, a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Então, ou seja, o carrinho vai chegar no ponto B aqui do problema com uma velocidade igual a 14 metros por segundo. Mas as alternativas não estão em metros por segundo, estão em quilômetros por hora. Então, eu preciso transformar o 14 metros por segundo para quilômetros por hora. Tá? Como é que eu transformo de metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplico por 3,6. Então, eu vou ter 14 vezes 3,6. Isso vai dar 50,4 km por hora. Portanto, a resposta, como ele diz aqui, ó, aproximadamente, será aproximadamente 50,4, aproximadamente 50 km por hora como resposta final. Muito bem. Aí, um monte de gente escrevendo coisa aqui no chat. Como eu estou corrigindo lá, eu não vejo chat, tá, gente? Deixa eu ver aqui. O Thomas do B disse que está trabalhando e que não pode entrar. Se ele não pode entrar, ele que me mande justificativa depois. Depois eu converso com o Thomas, tá? Ele que me procure depois. Eu vou ter que sair, meu pai está me pedindo uma ajuda aqui. Ah, tá ok, mano. O João Manuel do primeiro E avisou que não pode participar porque está no dentista. João Manuel do primeiro E que me procure depois, tá? Pessoal, não me mandem justificativa de quem não está aqui. Quem não está aqui que me procure depois, ok? A responsabilidade é deles, não é de vocês. Ok, Paulo. Nessa questão aqui da montanha-russa, gente, dúvidas? Foi tranquilo para entender? Alguma dúvida? Muito bem. Nenhuma dúvida? Ok. Tínhamos também, eu acho que... Deixa eu verificar aqui uma coisa. Além desse exercício aqui da montanha, tinha um outro com outros valores, tá? Tinha um outro com outros valores. Aí, esse outro resolve da mesma forma, só que, claro, como mudam os valores, a resposta vai mudar, ok? Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos para o seguinte. Posso partir para o exercício seguinte? Tá, beleza. Muito bem. Exercício seguinte, então aqui, vamos colar aqui o exercício, coladinho aqui. É o exercício que alguém pediu antes lá do bang jump. Né? Muito bem, o exercício diz o seguinte, ó. Primeiro uma informação, né? O maior bang jump do Brasil fica no Parque de Aventuras Gasper, em Bento Gonçalves. No bang jump do Parque Gasper, você salta de uma plataforma que está fixa a 150 metros de altura, com uma queda entre 40 e 60 metros. Essa é uma informação disponível lá no TripAdvisor. Tá? Muito bem. Supondo, agora vem ali inicialmente é só uma informação. Agora é que vem os dados para o problema. Supondo que uma pessoa de massa 80 kg realize o salto no bang jump do Parque Gasper, com uma queda aproximada para 50 metros. Então, ó, veja, a queda estava estimada entre 40 e 60. A queda programada para essa pessoa aqui foi de 50 metros. E que ao esticar o elástico até o seu valor máximo, a queda total foi de 70 metros. Então, ele cai em queda livre 50 metros. A partir de 50 metros, o elástico vai começar a atuar, a agir sobre a pessoa que pulou do bang jump. Tá? E ele vai esticar esse elástico até uma altura de queda total de 70 metros. Aí o problema pede calcular a constante elástica, né, deste elástico do bang jump em Newton por metro. Tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem, tá, é os dados. Que dados nós temos para esse problema? Nós temos o seguinte. A massa de quem pula, 80 kg. A altura de queda, né? A altura de queda será de 50 metros, a altura da queda. A partir de 50 metros, o elástico começa a esticar. Quanto que o elástico vai esticar? Bom, se a queda total dele foi de 70 metros,
sendo que 50 metros era de queda livre, então quanto o elástico esticou? O elástico esticou por um ΔX de 20 metros, foi quanto o elástico esticou. Tá? E aí o problema é saber qual o valor da constante K. Ok? Muito bem. Como é que a gente vai resolver este problema, então? Nós vamos ter o seguinte. Tá? Vou colocar aqui, um pouquinho. Então, ó, a energia inicial será igual à energia final, porque o sistema conserva. Né? Não fala aqui que tanto de energia foi dissipada. Se não fala de energia dissipada, então a energia inicial é igual à energia final. Tá? Então, a nossa energia inicial vai ser, quando a pessoa pula lá de cima da base, ela tem energia potencial gravitacional. Quando ela chega lá embaixo, que estica todo o elástico, a energia que vai estar acumulada nela, lá no ponto, né, de 70 metros, vai ser só energia potencial elástica. Tanto que quando a pessoa chega lá no ponto de máxima queda, o elástico puxa ela de volta para cima, e ela sobe um pouco. Tá? Então, a energia potencial gravitacional, a energia inicial, será igual à energia potencial elástica lá embaixo, quando estica ao máximo o elástico. Abre a equação da energia potencial gravitacional, mgh, igual a energia potencial elástica, kx² sobre 2. Tá? Aí nós vamos ter o quê? Substitui os dados do problema, massa do corpo que pula lá 80 kg, a gravidade é 10, a altura de queda livre 50 metros, o valor da constante K é o que queremos descobrir, não sabemos, o quanto o elástico estica, 20 metros, 20 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 20 ao quadrado vai dar 400, dividido por 2 vai dar 200. 80 vezes 10 vezes 50 dá 40 mil. Esse 200 aqui está multiplicando o K, vai passar para o outro lado dividindo. 40 mil dividido por 200, simplifica um zero de cima, um zero de baixo, um zero de cima, um zero de baixo, sobra 400 dividido por 2. 400 dividido por 2 dá 200 newtons por metro. Tá? Então, a constante elástica neste bungee jump aqui é de 200 newtons por metro. Muito bem. O Gustavo saiu para comer. Né? Dúvidas aqui na questão do bungee jump, gente? Ficou claro para todos? A Ana disse que sim, beleza. Muito bem. Alguma dúvida? Solta o grito aí. Posso passar para o seguinte? Beleza, vamos lá. Então, temos lá o seguinte exercício. Ó. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Um corpo de massa 0,5 kg está na posição A da figura, onde existe uma mola de constante elástica K igual a 125 newtons por metro, comprimida em 80 centímetros. Retirando-se o pino, o corpo descreve a trajetória ABC contida em um plano vertical. Desprezando-se as forças de atrito, qual a altura máxima em metros que o corpo consegue atingir? Né? Então, a altura lá no ponto C, qual vai ser a altura máxima? Aí essa era uma questão que não era de assinalar, era para digitar apenas o valor numérico. Tá? Muito bem. Então, neste problema aqui, como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Primeira coisa, dados do problema. Tá? Vocês perceberam que eu sempre começo por separar os dados, gente? Tá? Então, dados do problema. O que nós temos? A massa do corpo, 0,5 kg, a constante elástica K da mola, 125 newtons por metro,
Quanto a mola está comprimida? Ela está comprimida 0,80 centímetros, que corresponde a 0,8 metros, e o corpo A está a uma altura de 4 metros. Então, a altura do ponto A, 4 metros. E o problema quer saber qual será a altura que o corpo vai atingir em C. Né? Qual é a altura de C? É isso que o problema quer saber. Boa noite, Natália. Muito bem. Então, seguindo aqui o problema, nós vamos ter o seguinte, ó. Deixa eu ver, onde é que eu estou? Ah, sim, achei-me. Nós vamos ter o seguinte. A energia inicial será igual à energia final, já que o sistema, né, desprezar qualquer, desprezando as forças de atrito. Então, energia inicial é igual à energia final. A energia inicial é o quê? Como o corpo está a uma altura HA de 4 metros, ele tem energia potencial gravitacional. E como a mola está comprimida, ele tem energia potencial elástica também. Então, ele vai ter energia potencial elástica inicial, mais energia potencial gravitacional no ponto A. Como ele vai descer a rampa, ganhar velocidade, depois vai subir, e chegar na altura máxima, quando ele chegar na altura máxima no ponto C, na altura máxima, a velocidade do corpo vai ser 0. Portanto, na altura máxima, HC, no ponto C, o corpo terá apenas energia potencial gravitacional. Então, abrindo a equação, a energia potencial elástica lá em A, kx² sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, mgh do ponto A, igual mgh de C, que é o que eu quero saber. Aí substitui os valores numéricos. Então, nós vamos ter a constante elástica K, 125, o x é 0,8 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2, mais a massa, 0,5 kg, vezes a gravidade, 10, vezes a altura do ponto A, 4 metros, igual a massa, 0,5, vezes a gravidade, 10, vezes a altura do ponto C, que é o que nós queremos descobrir, não sabemos. Bom, 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. 0,64 dividido por 2 vai dar 0,32. 0,32 vezes 125 dá 140. Tá? Mais 0,5 vezes 10 dá 50. Dá 5. 5 vezes 4 vai dar 20. Então, 40 mais 20. Igual 0,5 vezes 10 vai dar 5, que multiplica HC. Este 5 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Mas quem que ele divide? 40 mais 20 vai dar 60. O 5 passa dividindo, 5 dividido. 60 dividido por 5 é igual a 12 metros. Então, a altura máxima do ponto C que o corpo vai chegar aqui é uma altura de 12 metros, conservando a energia. Muito bem. Dúvidas neste exercício aqui do corpo comprimindo a mola a uma altura inicial? Alguma dúvida nesse, gente? Esse exercício também tinha três modelos. 3 exercícios do mesmo modelo, tá? Muito bem, tá faltando só 2 modelinhos. Posso passar para o próximo? Tá, beleza. Vamos lá. Próximo modelo, então. Diz lá o seguinte, ó. Um corpo está sujeito à aplicação de uma força variável F em função de sua posição X, de acordo com o gráfico a seguir. Então, tá aqui o gráfico. Né? Em 0, a força aumenta, vai até 40, depois permanece constante, diminui, fica negativa aqui, né? Quando está abaixo do eixo. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção nas aulas de matemática.
Todo número abaixo do eixo ele vai ser negativo. Então, esse aqui é menos 20, tá? E vai chegar até a posição 12. Este exercício aqui, porque tem modelos diferentes desse exercício, tá? Tem 3 modelos com números diferentes de exercício. Esse modelo aqui pede o trabalho realizado pela força em joules, no deslocamento de 2, entre 2 e 10. Então, entre 2 e 10. De 2 a 6, eu vou ter aqui a área 1. De 6 a 8, eu vou ter aqui a área 2. De 8 até 9, eu vou ter aqui, ó. Vou puxar aqui para cima, porque lá vai ficar pequenininho. A área 3. E de 9 até 10, eu vou ter a área 4. Beleza até aqui, gente? Todo mundo consegue visualizar? 4 áreas. Retângulo. Área 2, triângulo. Área 3, triângulo. Área 4, retângulo. Tá? Muito bem. Então, o que, que nós vamos ter aqui? Como é que a gente vai resolver este exercício? Vamos resolver da seguinte forma. Tá? Opa, agora acho que vai ficar grande. Vou ter que diminuir isso aqui. Só um pouquinho. Não vai dar certo assim. Deixa eu fazer diferente. Vamos ver se assim vai dar certo. Acho que assim fica melhor. Isso, assim vai dar. Então, área 1, né? Cálculo da área 1. Como é um retângulo, base vezes a altura. Então, a base 6 menos 2 vai dar 4. A altura, como vem aqui do eixo, 0 vai até 40. Então, a altura é 40. 4 vezes 40, 160 joules. A área abaixo do gráfico corresponde ao trabalho da força. Tá? Então, a área 1 é igual a 160 joules. Depois, a área 2. A área 2 é um triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, a área 2 vai ser 8 menos 6, vai dar 2. A altura do triângulo vem desde o eixo horizontal até a altura 40. Então, a altura é 40. 2 vezes 40 dá 80. 80 dividido por 2 vai dar 40 joules. Área 3. A área 3 é um triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo da área 3, ó, ele começa aqui em 8 e termina aqui em 9. Então, é 9 menos 8, a base vai valer 1. A altura desse triângulo 3, ele começa no eixo horizontal 0 e termina aqui embaixo. 20 abaixo do eixo, negativo, menos 20. Tudo isso dividido por 2 porque é a área de um triângulo. 1 vezes menos 20 vai dar menos 20. Menos 20 dividido por 2, menos 10. Então, toda a área, todo o gráfico que estiver abaixo do eixo, a área tem que ser negativa. Então, o trabalho da área 3, menos 10 joules. Depois nós vamos ter a outra parte. Deixa eu botar lá embaixo, senão ia caber tudo ali, ia cortar o problema. Agora aqui. Então, agora a área 4. A área 4, a área do retângulo. Base vezes altura. O retângulo começa em 9 e termina em 10. Então, 10 menos 9 vai dar 1. A base dele. A altura dele começa no eixo horizontal, 0, e termina em 20 abaixo do eixo negativo, menos 20. 1 vezes menos 20, menos 20. Tá? O trabalho, esse problema aqui, eu errei aqui, ó, não é de 0 a 10, tá? Aqui o trabalho é de 2 a 10, né? O trabalho de 2 a 10 corresponde à área total. Portanto, o trabalho de 2 a 10 vai ser a área 1, mais a área 2, mais a área 3, mais a área 4. Então, é só somar 160 da área 1, mais 40 da área 2, mais o menos 10 da área 3, mais o menos 20 da área 4. 160 mais 40 vai dar 200. 200 mais com menos vai dar menos. 200 menos 10, 190. 190 mais com menos vai dar menos. 190 menos 20, 170 joules. Então, o trabalho total de 2 até 10 é 170 joules positivo.
Muito bem. Dúvidas aqui, gente? Dúvidas nesse exercício aqui do gráfico. E todos os exercícios dos gráficos seguem o mesmo modelo. Calcular a área entre o gráfico e o eixo. Quando o gráfico estiver acima do eixo, positivo. Quando o gráfico estiver abaixo do eixo, negativo. Exatamente igual aos exercícios que foram explicados nos materiais didáticos e que vocês tinham de fazer de tarefa de casa e que foi corrigido nos atendimentos. Exatamente igual. Posso passar para o seguinte? Muito bem. Muito bem. Vamos ver aqui o que nós temos agora. Ah, nós temos o último modelo de exercício, né? O último modelo de exercício da prova. Que é este aqui, que eu vou colar aqui para vocês verem. Muito bem. É o exercício do bate-estacas, né? O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples. O motor suspende, através de um cabo de aço, um enorme peso, chamado martelo, que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10 metros, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada. Tá? Muito bem. Com base na figura, considerando-se a massa do martelo igual a 2 toneladas e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, assinale V para verdadeiro, F para falso, nas seguintes sentenças. A energia potencial gravitacional do martelo na sua altura máxima é 200 kJ. Bom, a gente vai saber se a energia do martelo lá no ponto máximo é 200 kJ. A gente vai calcular a energia, né, potencial do martelo lá no ponto de altura máxima. Tá? Que vai ser o quê? Ó, a energia potencial gravitacional do martelo vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura. Lá na altura máxima dele. Então, nós vamos ter a massa, 2 toneladas, tem que transformar para quilogramas, 2.000 quilogramas, vezes a gravidade 10, vezes a altura máxima que o martelo chega, que é de 10 metros. Então, 2.000 vezes 10 vezes 10 vai dar 200.000 joules, que equivalem a 200 quilojoules. Portanto, a primeira sentença nessa questão aqui, ela é verdadeira. A energia potencial gravitacional do martelo na altura máxima é de 200 kJ. Verdadeiro. Tá? A segunda afirmativa. O trabalho realizado pelo motor para erguer o martelo desde a estaca até sua altura máxima é de 200 kJ. Primeiro, né? A estaca está a 2 metros do solo. Então, o martelo é erguido de 2 até a altura máxima 10. Tá? Certo? Então, esse é o trabalho realizado pelo motor. Tá? E aí, como é que eu vou calcular o trabalho do motor? Ó, o trabalho do motor vai ser o peso do martelo que o motor tem que puxar, vezes a altura que o martelo sobe. Né, vezes a variação de altura, quanto o martelo se desloca. Ele se desloca de 2 até 10. Então, eu vou ter a massa 2.000 vezes a gravidade 10, vezes a altura que o martelo sobe, porque o martelo só sobe esses 8 metros, por quê? Porque o motor puxa ele. Se o motor não puxasse, o martelo ia ficar junto da estaca. Né? Então, 8 metros que ele sobe. 2.000 vezes 10 vai dar 20.000, 20.000 vezes 2 dá 160.000 joules. 160.000 joules equivalem a 160 quilojoules. Tá? Então, o trabalho realizado pelo motor é positivo no valor de 160 quilojoules.
Professor, por que o trabalho do motor é positivo? Porque o motor puxa a estaca para onde? Para cima, né? O motor puxa a estaca para cima e a estaca se desloca para cima. A força aplicada pelo motor no cabo de aço puxa a estaca para cima e a estaca se desloca para cima. Como o deslocamento é no mesmo sentido do movimento, trabalho positivo. Tá? Então, o trabalho do motor, 160 kJ, portanto, a segunda afirmativa aqui está errada. Não é 200 kJ, é 160 kJ positivo. Terceira afirmativa. Desconsiderando-se todos os atritos envolvidos no sistema, a velocidade com que o martelo chegará na estaca, após ser abandonado da altura máxima, é superior a 14 metros por segundo. Muito bem, vamos ter que calcular. Deixa eu só diminuir esse aqui, ó, senão não vai caber tudo aqui na tela. Ah. Muito bem, vamos calcular então a terceira afirmativa. Tá? A terceira afirmativa nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o seguinte. Diminuir um pouquinho, senão não cabe. Então, olha lá. Bom, o martelo é abandonado da altura máxima de 10 metros e chega até a estaca que está a uma altura de 2 metros. Tá? Então, aqui em cima, como o martelo é abandonado, ele só vai ter energia potencial gravitacional. Quando ele chega na estaca, ele tem velocidade, mas a estaca também está a uma altura. Então, o martelo aqui na estaca vai ter velocidade, energia cinética, mas também vai ter altura, então vai ter energia potencial gravitacional. Tá? Então, a energia inicial do martelo lá em cima será igual à energia final aqui na estaca, que é a cinética mais a potencial gravitacional. Abre a equação, mgh igual a cinética mv² sobre 2, mais massa vezes a gravidade vezes a altura. Como a massa é igual em todos os termos, eu posso simplificar a massa. Simplifica a massa. Então, gravidade é 10, vezes a altura h, 10, igual velocidade ao quadrado, que é o que eu quero saber, não sei, a velocidade com que vai chegar na estaca, tudo isso dividido por 2. Mais gravidade 10 vezes a altura da estaca, onde o martelo chega, 2 metros. Tá? Então, 10 vezes 10 vai dar 100. 10 vezes 2 vai dar 20. Esse 20 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Está aqui, ó, menos 20. Igual a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Tá? Aí eu vou ter 100 menos 20 vai dar 80. Esse 2 aqui que está dividindo a velocidade vai passar multiplicando. Então, 80 vezes 2 é igual a v ao quadrado. Aí v será igual a raiz de 160. A raiz de 160 é 12,6 metros por segundo. Ou seja, o martelo, quando abandonado a uma altura de 10 metros, chegará até a estaca a uma altura de 2 metros, com uma velocidade de 12,6 metros por segundo. Portanto, a terceira afirmativa, uma velocidade superior a 14 metros, está errada. A terceira afirmativa está falsa. Então, temos verdadeiro, falso, falso. Muito bem. Vamos lá. Opa. Eu fiz aqui. O que eu fiz? Este aqui. Agora sim. Deixa ali. Onde ele está? Muito bem. Vamos lá. Quarta afirmativa. O trabalho da força-peso, quando o martelo se desloca da estaca até a sua altura máxima, é de 160 kJ. Ó, o trabalho da força-peso, quando o martelo se desloca daqui até aqui. Gente, quando o martelo se desloca daqui até aqui, a gente já calculou o trabalho, é o trabalho do motor. O trabalho do motor é 160 kJ. Ah, então significa, professor, que o trabalho da força-peso também é 160 kJ? Não. Não por quê? Porque a força-peso atua sobre o martelo, puxando o martelo para baixo. Tá? Então, a força-peso atua puxando o martelo para baixo. Então, aqui, ó, o peso, a força-peso, ela está para baixo. E o martelo sobe. Tá? Ó,
O trabalho da força-peso quando o martelo se desloca da estaca até a altura máxima. Da estaca para a altura máxima, como o corpo está indo no sentido contrário da força-peso, o trabalho da força-peso ele vai ser negativo. Tá? Então, ó, o trabalho da força-peso ele vai ser menos 160 quilojoules. Não mais 160 quilojoules como o trabalho do motor. Tá? Se o corpo, veja bem, se o martelo estivesse descendo, na descida, tá? Na descida de 10 até 2, o trabalho da força-peso seria positivo. Porque a força está atuando no mesmo sentido do movimento. Na subida, a força-peso atua no sentido oposto ao movimento. Portanto, ela é negativa. Então, a quarta afirmativa aqui é falsa. E a última afirmativa diz lá o seguinte, ó. Durante a queda do martelo, a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética? Sim, perfeitamente. A energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, tanto que o martelo ganha velocidade durante a queda. Tá? Então, a última é verdadeira. E nessa questão aqui, a resposta ficaria verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Tá? Nos outros modelos desta mesma questão, deve variar alguma coisinha aqui em termos de valores ou de sentido para ajustar as alternativas. Tá? Muito bem. Dúvida nessa questão aqui do batistaca, gente? – 65 alunos que ainda estão aí comigo até o final da aula. Alguma dúvida, gente? Nesse último exercício? Estão vivos ainda, Lucas? Ainda bem, Lucas. Ainda bem, porque eu espero que vocês estejam vivos semana que vem, quando fizerem a avaliação de recuperação. E aí eu espero que vocês possam ter resultados ótimos na recuperação. Tá? Espero vocês vivos semana que vem, fazendo a recuperação com bons resultados. Tá? Até amanhã, no final do dia. Não. Igor, por favor, não bota Deus nessa conta. Essa conta é só de vocês, tá? Ele não tem que querer nada. Vocês é que tem que querer ter nota boa, estudar, se preparar para avaliação. Ok? Tira Deus da conta. Gente, desculpa pelo atraso inicial, em virtude do que hoje à tarde eu tive um compromisso e aí não deu, não ia conseguir chegar a tempo, tá? Eu cheguei em casa às 7 horas quando eu liguei o computador aqui para trabalhar com vocês, certo? Bom, boa noite a todos, gente, tá? Quem chegou depois, por favor, registrar aqui no final nome e turma, tá? Quem chegou depois do registro de nome e turma lá no início. Boa noite a todos, bom descanso, boa janta, porque eu sei que alguns devem estar com fome, tá? E até amanhã, no nosso atendimento, amanhã à tarde, hein? Não esqueçam. Abração, tudo de bom para vocês, gente. Professor, mas e quem estiver lá na escola, como é que vai assistir o atendimento? Vai ver depois da gravação. Ah, tá bom. Tchau, senhor. Ok? Belezão. Até mais. Alguma dúvida a mais, gente? Algum questionamento? Vou interromper aqui a gravação. Valeu, senhor. Até a próxima. Valeu, até a próxima, Igor. Buenas. Boa noite a todos. Alguém mais, gente, que está no chat aí, alguma dúvida? Não, eu vou também dar por encerrado aqui que tô morto também. Valeu, Amanda. Até mais. Tchau. Bom final de semana. Amanhã temos atendimento ainda, gente. Amanhã eu me despeço de alguns aí. Alguma dúvida mais aos restantes da sala, gente? Senão eu vou fechar a sala. Tá?